Três lições ligadas ao tempo e à nossa vida, de acordo com Santo Agostinho. Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, As Três Lições da Semana. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, As Três Lições da Semana, um programa que acontece em todas as quartas-feiras aqui no canal Laisone. Mas desta vez não conseguimos publicar na quarta-feira, porque quarta-feira era dia de Santo Agostinho, padroeiro da Universidade Católica de Moçambique, e nós estivemos ocupados com esta celebração toda. Por isso, passamos para hoje as três lições da semana. Essas três lições, como você sabe, sempre trazem algum contexto particular com o puro objetivo de dar um pouco mais de sentido, de sabor, de significado, de propósito à nossa vida. Um contexto que, de princípio, é relevante e que nos leva a certas lições ou a certas aprendizagens. E o contexto para estas três lições é o próprio dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, que nesta semana calhou na quarta-feira. Por isso publicamos este vídeo hoje. Santo Agostinho é uma riqueza muito grande, uma das mentes mais brilhantes na história da humanidade e o maior dos padres da Igreja. Ele dedicou-se à reflexão em torno de vários assuntos, um grande filósofo e um grande teólogo. E um dos assuntos que ocuparam as suas reflexões, sobretudo na sua obra As Confissões, foi a questão do tempo. E ele, para mostrar a complexidade do tempo, dizia: sem me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é, mas quando quero tentar responder, quando alguém me pergunta e eu quero tentar explicar, já não sei. Tudo isso mostra o quanto Agostinho tinha consciência da complexidade de falar do tempo. Mas, quando nós falamos do tempo, assim como também ele o fez, nós olhamos para esses três domínios temporais: o passado, o presente e o futuro. E, de acordo com a sua concepção de tempo, o tempo está mais a nível psicológico, ao nível da alma, hein? E de modo que o presente está na alma, o passado está na alma e o futuro está na alma. Mas como é que são representados? O passado está na alma como memória e o presente está na alma como consciência e o futuro está na alma como esperança, como perspectiva. Então, esta é a ideia. Para Santo Agostinho, falar do tempo é falar de uma dimensão psicológica do próprio tempo, o modo como nós experimentamos o nosso tempo. E é a partir desses três domínios que eu trago aqui as três lições da semana. Mas antes de ir para essas três lições, gostaria de apresentar também uma pequena reflexão que nos é trazida por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, numa das obras que ele escreveu recentemente, publicada no ano passado, 2023, intitulada A Crise da Narração. Estou a falar desta obra que está aqui. A Crise da Narração. Nesta obra, Byung-Chul Han nos chama a atenção ao aspecto de extrema importância, que hoje nós vivemos um tempo em que as histórias já não se contam. Nós já não sabemos contar histórias, nem sabemos ouvir histórias. Das várias reflexões que ele traz nesse livro, o que eu queria destacar aqui, falando dessa questão da nossa incapacidade de contar e ouvir histórias, é o seguinte. De princípio, quando nós olhamos para um objeto, quando olhamos para uma pessoa, quando olhamos para algum acontecimento, em condições normais, esses objetos, pessoas, acontecimentos, em condições normais, estão impregnadas de uma narração. Essas realidades todas estão impregnadas de uma história.
Um exemplo concreto. Eu posso olhar para um objeto que está em frente, na minha frente, ou um quadro, ou uma pintura. Quando eu olho para um quadro, aquele quadro que está na minha sala, esse quadro me faz ligação com o passado. Me faz ligação com as pessoas que fizeram, que desenharam o que está lá. Portanto, a partir desse momento, esse quadro ganha história e torna-se significativo para mim. A mesma coisa quando eu olho para minha mãe, quando olho para o meu pai, eu estou a olhar para pessoas que viveram antes de mim e que me trouxeram ao mundo. Portanto, quando eu olho para essas pessoas, não são simples pessoas que estão ali, mas há uma ligação que é afetiva, que é psicológica, que é histórica, que faz com que essas pessoas não se tornem pessoas indiferentes para mim, mas sim significativas. Esse aspecto de ser algo significativo, ser uma história significativa, ser uma realidade ou um objeto significativo que Byung-Chul Han diz que hoje a coisa está a se perder. Nós não somos capazes de fazer narração que nos ligue ao passado ou ao significado do objeto. Mais do que narração, nós temos informações, um excesso de informações. Por isso, nós passamos por uma crise que é de identidade, uma crise que é de história, uma crise que é de ligação com o nosso passado, presente, futuro. Somos como que pessoas alienadas e perdidas no caos. E é isso que faz com que a nossa vida não tenha sentido ou perca sentido. Mas a reflexão que hoje estamos a trazer é uma contribuição para que, enfrentando o desafio que Byung-Chul Han nos traz, passarmos a ter, a olhar para a nossa vida como algo significativo, como algo que tem propósito, que tem sentido. Por isso, retomando Santo Agostinho, 3 lições da semana nos são apresentadas. Qual seria, então, a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz: transforme as memórias do passado em experiências de vida. Transforme as memórias do passado em experiências e lições de vida. O que aconteceu no passado não deve ficar apenas na minha cabeça como uma lembrançazinha, mas devem ser ações, fatos, pessoas que se tornam experiência, aprendizagem, da qual eu tiro lições que norteiam a minha vida para frente. Soren Kierkegaard dizia que se nós queremos compreender a nossa vida, devemos olhar para o passado. Mas se nós queremos viver a nossa vida, devemos olhar para frente. Portanto, os acontecimentos do passado, tudo aquilo que está na minha lembrança, na minha memória, deve se transformar em experiências e lições de vida. Aquilo que de negativo aconteceu comigo deve servir de ponto a partir do qual eu construo as forças necessárias para agir sobre aquilo que vai me acontecer. As coisas positivas que aconteceram comigo no passado transformam-se em bênçãos que me mostram que de uma ou de outra maneira faz sentido a gente continuar a respirar nessa vida. Transforme, por isso, as memórias do passado em experiências de vida. Não permita que aquelas coisas que aconteceram sejam apenas fatos que passaram, mas sejam verdadeiros alicerces sobre os quais eu construo a minha história. Nesse sentido, qual seria a segunda lição da semana? Esta ligada ao presente. A segunda lição da semana é a seguinte: faça com que a consciência do presente se transforme em ações transformadoras conscientes. Faça com que a consciência que você tem do presente se transforme ou se traduza em ações transformadoras conscientes. Aqui o ponto é, o presente para Santo Agostinho é a consciência que nós temos de nós mesmos nesse momento em que estamos a presenciar, em que você está a me escutar, em que eu estou a falar. Este é o presente, a consciência. Então, essa segunda lição diz: transforme essa consciência do presente em ações transformadoras conscientes. Isto é, o que eu estou a fazer agora é uma ação que transforma conscientemente. O que você está a fazer agora ao escutar, ao acompanhar
este vídeo, isso que eu estou a dizer, você acha que ao escutar, ao acompanhar esse vídeo, está a fazer um ato que transforma você numa pessoa melhor? Qualquer ato que você vai realizar em qualquer momento no seu devido presente, esse ato deve ser significativo, deve ser construído, portanto, deve ser um ato construtivo. Portanto, não perca tempo em estar a fazer ações fúteis, queimando o tempo e estragando a qualidade do presente. Transforme a consciência que você tem do presente em ação transformadora consciente. É ação transformadora consciente por quê? Porque deve ser algo deliberado em que você diga, eu estou a fazer isso porque estou convencido de que isso me constrói e constrói um mundo melhor. Essa é a segunda lição da semana. E qual seria a terceira lição da semana? Para a terceira lição, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Muito bem, qual seria a terceira lição da semana? A terceira lição da semana diz o seguinte: construa o futuro com esperança e de forma estratégica. Construa o futuro com esperança e de forma estratégica. Com esperança por quê? Porque esperança é a virtude que me coloca adiante. É a virtude que me leva a dizer que vale a pena eu confiar naquilo que virá amanhã, porque eu construo isso. Recorde-se que quando aqui falamos de esperança, não é esperança de esperar, mas sim esperança de esperançar. Esperança de esperançar é aquela esperança em que eu invisto. Eu crio condições para que aquilo que eu quero no futuro aconteça. Aqui realiza-se aquilo que o filósofo Leibniz disse: o presente está grávido do futuro. Quer dizer, eu no presente já vou realizando ações que vão construindo o futuro que eu preciso. Daí que esse futuro que eu preciso deve ser animado por essa esperança de esperançar. Essa esperança que me coloca no dinamismo de ações que me levam ao acontecimento desse futuro que eu preciso. Daí que a gente diga, eu construo o futuro. Não se esqueça que entre o passado, o presente e o futuro é o único domínio temporal sobre o qual eu tenho a capacidade de exercer a minha influência. Então não se esqueça desse dado de extrema importância. E esse futuro deve ser construído com esperança, mas também de uma forma estratégica. O que quer dizer de forma estratégica? Quer dizer a abertura que eu tenho para o futuro, a capacidade de eu compreender e transformar-me em função dos acontecimentos e do jeito como eles vão dando. Eu vou mudando de estratégias rumo a algo que eu preciso. Por isso, uma pessoa estratégica é alguém que sabe adequar-se a qualquer situação que os acontecimentos forem a ditar. Essa é a visão estratégica, quer nas empresas, quer nas outras instituições de ensino, e quer no programa pessoal de vida de cada um, no projeto de vida. Quando você coloca a sua vida dentro de um projeto, você tem que ter uma visão estratégica dessa sua vida. E eu quero acreditar que essas 3 lições fizeram eco na sua cabeça. Transformar as memórias do passado em experiências de vida, lições de vida, fazer com que a consciência do presente se transforme em ações transformadoras conscientes e construir o futuro com esperança e de forma estratégica. Eu quero acreditar que você gostou dessas 3 lições da semana. Inscreva-se nesse canal, se que ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações, não se esqueça de fazer isso, coloque o seu like como sinal de gostar deste vídeo, deste conteúdo, um conteúdo muito denso, né? Olhando para Santo Agostinho e a riqueza que esse homem nos trouxe. Os seus comentários são de extrema importância. Veja também ou escreva o que você pensa de Santo Agostinho e essa doutrina que ele tem do tempo, passado como memória, presente como consciência, futuro como esperança, e compartilhe esse vídeo
com todos aqueles que você sabe que querem fazer da sua vida não algo sem sentido, mas sim algo com propósito e algo sério. É isso também que eu tenho tentado fazer quando trago esses vídeos. E olha, eu vou parar por aqui e eu espero por si no próximo vídeo para mais umas 3 lições da semana. Tchau!